trago uma mensagem de atitude para você viver uma vida de plenitude. E no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 5, fala assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia ele de todos os lados. E ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão. Simão, que depois é chamado de Pedro. E ele pediu para que ele se afastasse um pouco da praia, porque a multidão estava comprimindo Jesus. E ele se afastou da praia, levou o barco mais longe. Isso foi uma estratégia de Jesus, porque além da multidão estar apertando ele, quando a gente fica dentro do mar, as ondas sonoras elas fluem mais alto. É como se uma pessoa estivesse usando um microfone. Então Jesus queria usar essa forma da natureza para expandir a sua voz para que toda a multidão ouvisse. E Jesus pregou e falou àquela multidão com autoridade, com poder. E Simão tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Então, no começo da história, a gente viu que eles estavam lavando as redes. Provavelmente Simão estava muito triste, porque ele não pegou nada, não pescou nada. Mas Jesus falou assim para ele: Simão, vá mais fundo e lance as tuas redes. Simão respondeu: Mestre. Ele já tinha sido impactado pela palavra de Jesus, porque ele não conhecia Jesus ainda, o Simão, chamado Pedro. Mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Estou até triste, desanimado. Mas como ele tinha sido muito abençoado e aquela palavra de Jesus provavelmente tocou o coração de Simão, ele falou: mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. E aí eles jogaram a rede, mas no fundo conforme a palavra de Jesus. E quando eles puxaram a rede, diz que as redes começaram a se rasgar e eles chamaram seus companheiros e eles pegaram uma grande quantidade enorme de peixes. O que eu quero trazer para vocês hoje nesse dia, nessa palavra, é que nós devemos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Se Pedro não tivesse ouvido e não tivesse obedecido à voz de Jesus, o milagre não tinha acontecido. Então, quando nós tomamos uma atitude de obedecer aquilo que o Senhor está falando dentro do nosso coração, a gente é abençoado por Deus. Pode ser uma coisa simples, meus amados. Você está passando na rua, de repente tu sente aquele desejo forte de ajudar aquela pessoa que você viu. Aí você vai lá e ajuda e se sente satisfeito, se sente feliz, se sente pleno, por inteiro, alegre. Mas quando você não dá bola a esse desejo, porque o Espírito Santo fala assim, de uma forma que nós desejamos. E quando a gente não dá voz, a gente não dá bola para esse desejo, ficamos frustrados, não sentimos paz no coração. Mas o Senhor hoje fala comigo e contigo. Ouça-me e obedeça, pois Ele tem bênçãos e novas oportunidades reservadas para nós. Ele tem muita coisa boa para nós, o Senhor. Mas para recebê-las, precisamos ouvir a sua voz para podermos percebê-las e depois darmos passos de fé em direção a elas. E isso não é muito fácil, porque queremos ouvir a voz da razão, mas o Senhor não usa a nossa voz, razão humana. O Senhor nos usa conforme Ele quer e não como nós queremos, sentimos ou pensamos.
Isso, em geral, significa fazer coisas que não temos vontade. Coisas que talvez achemos que não vão funcionar ou não consideremos importantes. Mas seja uma coisa pequenininha, amado, se você te sentir aquele desejo forte naquele momento e é poucos segundos, é rápido, a voz do Espírito Santo é muito rápida. Dê ouvidos à voz do Espírito do Senhor. Ele vai falar contigo das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Quando a gente dá ouvidos a Ele, faz o que o Senhor quer que nós façamos, nós vivemos uma vida mais abençoada. Vemos um exemplo perfeito aqui em Lucas 5. Simão e seus companheiros tinham pescado a noite toda. Eles estavam com sono, provavelmente. Eles queriam ir para casa, dormir. Mas o Mestre aparece, o Senhor Jesus aparece à beira do lago e pede para ele que ele entre no barco. Simão poderia ter dado 1000 desculpas. Olha, eu tô cansado, eu quero ir para casa, eu quero descansar, eu quero dormir. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada, tô desanimado, tô chateado, não vou levar o sustento para o meu lar hoje. Então, olha, eu não posso atender o Senhor. Mas Jesus entrou no barco e Pedro não se negou. Levou ele até onde ele queria para pregar e para falar do amor do Pai. E Pedro foi impactado por aquela palavra, porque houve uma obediência. Após Jesus ter pregado à multidão, ele falou: lancem as redes novamente. Jesus conhecia o coração de Simão, Pedro. E Jesus sabia que ele estava desanimado, e todos os seus companheiros, que alguns também se tornaram discípulos de Jesus, estavam cansados, desanimados, mas todos obedeceram e todos foram abençoados. E esse milagre, meus amados, pode acontecer na nossa vida. Basta você ouvir a voz do Senhor e obedecer. O Simão se sentiu tão impactado com esse milagre que ele viu que aquele homem era um homem santo de Deus. E ele se jogou aos pés de Jesus e falou: sai daqui, porque eu sou um homem pecador, você é um homem santo. Mas Jesus falou: vem e me segue. Assim como Jesus falou para Simão Pedro: vem e me segue, ele fala para mim e para você. Quanto mais vemos as nossas falhas, os nossos enganos, nos conhecemos a nós mesmos e reconhecemos que somos pecadores, o Senhor vem com a sua graça maravilhosa e nos faz mais que vencedores com Ele. Convido a você e encorajo a você para que busque essa presença do Senhor, essa paz maravilhosa, onde nada nem ninguém pode te separar desse amor. Jesus te chama, ouça a sua voz e obedeça ao chamado do Senhor. Temos que tomar esse tipo de atitude para que o Senhor faça obra em nossos corações e nos ensine o que Ele quer que nós façamos nessa terra. Todos nós temos uma missão. Todos nós nascemos com um propósito. Não há ninguém que nasceu nessa terra sem propósitos. Não importa como foi a gravidez da tua mãe, não importa como era a tua família, se era uma família conturbada, se a tua infância foi uma infância sofrida, não importa, o Senhor te chama hoje. Você pecador, você pecadora, você que necessita da graça do Senhor, o Senhor te chama para a sua boa obra, o Senhor te chama para fazer uma transformação na sua vida. O Senhor te chama, ouça a voz do Mestre amado. Ele morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos vida eterna. E somos tudo em Cristo, meus amados. Nós, sem Ele, não podemos nada. Com Ele, somos mais que vitoriosos. É por isso que a gente vê muitas pessoas tristes e amarguradas, cansadas de viver. Não se canse de viver. A vida é uma dádiva.
ela só tem que ser bem vivida através das nossas escolhas. Quando você faz uma boa escolha, haverá uma boa colheita. Quando fazemos más escolhas, haverá uma má colheita. É por isso, cuide do teu viver e ouça a voz do Senhor. Ele te chama, Ele cuida de ti. Talvez não sintamos vontade de fazer alguma coisa. Talvez não queiramos fazê-la. Talvez nem achemos que seja uma boa ideia. Podemos ter medo de não funcionar, mas precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer a Deus quando Ele falar conosco. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Quando você encontra a graça do Senhor sobre a tua vida, quando você sente o desejo, está disposto a tomar uma atitude com perseverança e dizer: nada vai me separar desse propósito, eu vou lutar, eu vou vencer, Deus é comigo, Ele quer que eu ouça a voz dEle, então vou ficar mais sensível à voz do Espírito Santo, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou ter relacionamento com Deus, eu quero sentir a presença dEle, conhecer Ele a cada dia mais, eu vou ser fiel ao Senhor. Nada vai fazer você se separar desse amor, porque o Senhor quer que você tome essa atitude. Ouça e obedeça a voz dEle. Pedro ouviu, obedeceu, obedeça você também, para que venha muitas grandes bênçãos para a sua vida. A bênção é um presente de Deus, amados. Não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão vir de uma forma natural. Não fique chateado, incomodado, triste, abatido, cansado, zangado. Pare de ter esses sentimentos. Pare de frutificar essas coisas ruins em teu coração e em tua alma. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo e comece a frutificar os frutos bons do Espírito. Comece a ter paz. Amem uns aos outros. Sejam bondosos. Sejam amáveis. Eu tenho falado aqui com as minhas crianças. Eu sei que são crianças e de vez em quando elas brigam e discutem. Aí eu chego para elas e digo: queridos, vamos ser mais amáveis. Sejam amáveis. Falem com amabilidade. Não sejam rancorosos, zangados. E aí eles ficam pensativos. E nós também devemos ficar pensativos às atitudes que a gente está tomando. Porque se estamos vivendo essa vida toda amargurada, destruída, não estamos ouvindo a voz do Senhor, nem obedecendo a ela. Mas quando você se coloca na presença de Deus, começa a ter convicção em quem você é em Cristo, você sente qual é a tua vocação, qual é o teu chamado. Não tem ninguém que vai te tirar do teu chamado e da tua vocação. Você vai saber aquilo que o Senhor quer para a tua vida, vai fazer, mesmo que haja críticas, mesmo que haja ciúmes de outras pessoas, mesmo que haja qualquer coisa, meus amados. Mas você vai saber a sua vocação, o seu propósito e vai executar com excelência, porque você vai estar ligado em Cristo e é Deus que vai direcionar você. Esteja disposto a obedecer a Deus, ainda que você não sinta vontade de fazer isso. Ele tem grandes coisas reservadas para a sua vida. Que essa palavra fique no teu coração. Amo vocês em Cristo. Um grande beijo e até breve. Tchau.